E aí galera, como recentemente lancei aqui no canal aquele vídeo com feitos incríveis e vi que muita gente gostou, resolvi lançar uma outra parte, mas antes vou lançar um bônus com a Jim, Ororo e Wanda, porque foram as mais comentadas e é assim que eu vejo o que vocês mais querem por aqui. Então não vamos enrolar porque temos muita história para contar. A Tempestade é uma das maiores manipuladoras de energia que se tem conhecimento, e no capítulo 369 dos Fabulosos X-Men podemos ver um feito incrível. Naquele momento, os mutantes foram levados para a realidade de Trion, que era governada pelos Elementais. Até então, seres muito poderosos que perseguiram a Tempestade, tentando se livrar da heroína, até que ela começou a entender e sentir o que eram aquelas energias. A deusa descobriu que as trevas atravessaram as fronteiras dimensionais, atraindo o poder destrutivo de Sitorak, consequentemente capturando o Fanático. Por isso, esses seres buscaram os X-Men para resolver o problema que eles mesmos começaram. Para piorar, fendas estavam se abrindo no espaço-tempo, e aí que a deusa do clima começou a canalizar a energia local, curando aquelas feridas. Com as coisas no lugar de novo, a Ororo jogou na cara dos Elementais que ela podia destruir todos eles em um instante, mas não ia fazer isso porque não podiam entender. Suas percepções e conceitos básicos eram muito diferentes dos humanos e aparentemente dos deuses reais. Ciclope e a Garota Marvel passaram 20 anos no futuro criando o Nate, e quando voltaram viram que só se passaram 2 horas, então quase nada mudou, a não ser pelo fato de que foram avisados que o mundo corria perigo, porque os poderes de uma mulher despertaram e ela pensava que só o Charles podia ajudar. Como a Jim também era considerada uma das telepatas mais poderosas do mundo, se aproximou daquela fenda dimensional e fez contato com a senhora que era a causadora daquilo. A Ruiva sentiu aquela tristeza e acabou sendo puxada para dentro. Lá vimos uma aventura com ela e o Ciclope se comunicando por meio do elo mental. O mais impressionante nessa viagem toda foi saber que os poderes da Grace ainda existiam, mas pensava que tinha perdido depois do acidente que sofreu com sua família. Na verdade, o Charles bloqueou porque ela abria uma passagem para uma dimensão alternativa, capaz de fazê-la viver tudo o que queria. O detalhe é que um grito psiônico da Jim despertou aqueles poderes novamente, e vendo a tristeza da idosa já no fim da vida, a heroína devolveu a ela a capacidade de recriar sua família para ter um final feliz. O capítulo 118 dos Vingadores foi um daqueles capítulos com muito poder e luta para todo lado. Naquele momento, o Loki clássico estava sem visão, enquanto Dormammu usava o poder do olho maligno para enfrentar os heróis. O detalhe é que ele sabia que seria traído pelo Loki a qualquer momento, e por isso os dois começaram a se desentender. Já se tratando dos heróis, foram nocauteados com o Thor voltando para a forma de Blake e o Homem de Ferro perdendo a armadura. Já os outros ficaram presos em um tipo de areia movediça, tanto que no fim só ficou a Feiticeira Escarlate, sendo referida como a Vingadora mais valente. Mas em certo momento ela quase foi nocauteada por um feitiço. A história mudou quando Loki viu Dormammu distraído com a Wanda e pulou para cima dele. Aí foi a Wanda que aproveitou a distração e manipulou as probabilidades para aquele artefato usado pelo Dormammu absorver a energia dele, lançando diretamente contra o Loki. Resumindo, foi uma confusão, mas no fim das contas deu certo e a feiticeira salvou a galera, colocando 2 seres poderosíssimos um contra o outro. O capítulo 11 da Espada começa mostrando as armações do Henry Garrick e o Cable tentando guiar uma estação da Espada que estava caindo em alta velocidade, mas estava complicado porque é enorme e ele tem que focar em manter o braço estável, tanto que admitiu que forçar sua telecinese sempre dá problema. Já na zona diplomática de Araco, estavam tentando salvar a Zandra de um ataque e o gladiador não tinha o que fazer, porque sabiam que a base do poder dele é a confiança, que
foi destroçada pelo armamento psionico do inimigo. Então comentaram que tinham que ter fé nos X-Men e na deusa. Aí a Aurora apareceu flutuando bem tranquila, enquanto pedia para se afastar dos inimigos. Ficou difícil de respirar por causa da pressão do ar, que ela começou a manipular, e apenas olhando para aqueles inimigos, começou a esmagá-los por dentro. De acordo com a Tempestade, iam sobreviver se fossem mantidos em êxtase. Na era do X-Men, o Nate, que é um dos mutantes mais poderosos da história, ficou ainda mais apelativo usando a semente da vida. Com isso criou uma realidade, mas que aos poucos começou a mostrar fendas dimensionais se abrindo, consequentemente com alguns mutantes vendo que tinha alguma coisa errada acontecendo e que tiveram suas mentes manipuladas. Então, quando alguma coisa assim acontece relacionada a realidades alternativas, manipulação de realidade ou ilusão, a Garota Marvel é uma das primeiras a suspeitar que as coisas não estão fazendo sentido. Na Anual 17 dos Fabulosos X-Men, o Mestre Mental parecia à beira da morte, mas queria se comunicar com esses heróis, e assim que se aproximaram foram postos em uma ilusão, onde a Jean tinha uma vida feliz, apesar dos ataques que seu povo sofria. Chegando ao fim desse quadrinho, vimos o Cable e a Rachel se aproximando dos pais, enquanto diziam que não eram bons e que deixaram coisas ruins acontecer com eles. Tanto que atacaram, mas foram encurralados com a heroína dizendo que leu a mente deles, e tudo que viu foi a própria mente dela, ou seja, não era real. E aí as coisas foram ficando claras e descobrindo que era tudo uma ilusão. E para terminar, temos que falar sobre a saga do Eixo, que foi uma daquelas que reuniu heróis e vilões em quantidade, porque o Caveira Vermelha roubou o cérebro do Charles e com aqueles imensos poderes virou o Massacre Vermelho, querendo acabar com todos os mutantes do planeta. Inclusive teve gente como a Encantor entrando no meio da história para encantar o vilão e fazer dele sua marionete. Mas era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o controle foi quebrado e o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate tentaram finalizar um feitiço que ia trazer a consciência do Charles de volta. Assim ele podia lutar contra o Caveira e, consequentemente, tomar o controle da situação. No fim das contas, o Steven foi atacado e o Doutor Destino tomou o lugar dele como a Ordem, que ia balancear o caos da Feiticeira Escarlate. Então, o feitiço foi finalizado, o vilão foi derrotado, mas as coisas não terminaram aí, porque a personalidade de muita gente foi alterada, ou seja, quem era herói virou vilão e quem era vilão virou herói. O detalhe é que até os deuses, que são mais resistentes à magia, também foram afetados. Mas e aí, o que acharam desses feitos e momentos dessas heroínas incrivelmente poderosas? Comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal e não esqueçam do like porque é muito importante para o desempenho. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo!